Bom dia, povo de Deus. Bom dia, Brasil. Bom dia a você, onde você estiver. Que o amor de Deus, a misericórdia de Deus, sejam renovadas na tua vida nesta madrugada, deste dia maravilhoso que Deus nos concede, esta quarta-feira maravilhosa, 17 de março de 2021. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe o teu trabalho, que Deus abençoe os teus projetos, que Deus abençoe as tuas decisões para este dia, que sejam decisões sábias, firmes, decisões na orientação do Espírito Santo de Deus. Estamos aqui para mais uma reflexão. Café com Fé. O pastor Josias Oliveira, este vosso conservo em Cristo Jesus. Com muita alegria, com muita gratidão, com muito prazer ao Senhor Deus, Criador dos céus, da terra e da vida. Estamos aqui para compartilharmos tudo aquilo que Deus nos conceder esta manhã e que tudo aquilo que nós viermos a comentar nesta reflexão seja para edificação, para a bênção, para a cura, para a libertação e para a salvação de vidas. Que seja para crescimento do conhecimento e entendimento da palavra revelada de Deus, escrita na Bíblia Sagrada. Ontem, nós começamos uma série que tem o tema A Libertação torna a vida livre. Hoje nós vamos falar a parte 2 deste tema, que está escrito no livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 6, os versículos de 1 a 8, que nós já lemos. Abra a sua Bíblia e leia esse texto bíblico. Isaías, capítulo 1, versículos de 1 a 8. Eu vou ler para você, para atualizar a tua memória. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada
e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Ontem, nós comentamos o primeiro tópico, de que o fato de nós recebermos a libertação feita pelo Espírito Santo de Deus, o Deus Criador dos céus, da terra, do universo, da vida, nos torna uma pessoa privilegiada. E nós refletimos no versículo 1, quando ele diz: eu vi o Senhor. E ontem nós entendemos o que Isaías quis dizer com estas palavras humanas, traduzindo o que estava acontecendo na sua vida espiritual. Esta visão que Isaías, o profeta Isaías, teve aqui, foi uma visão espiritual. Mais uma vez eu falo, precisamos estar muito ligados com Deus para termos o entendimento que nós, na condição humana, material, nos comunicamos com Deus essencialmente espiritual, e esta comunicação que nós temos com este Deus é essencialmente espiritual. A Bíblia deixa muito claro que as coisas carnais são para os carnais, ou seja, as coisas da natureza humana é para o homem na sua natureza humana. Mas as coisas espirituais só serão entendidas pelo homem e pela mulher espiritual, ou seja, pelo nosso espírito, que é a nossa fonte de conexão com Deus. Então, quando Isaías diz eu vi o Senhor, ele diz eu estou conhecendo o Senhor. Eu contemplei o Senhor dentro de mim. Eu senti o Senhor dentro de mim. Eu senti a glória, a presença de Deus, deste Deus Todo-Poderoso, dentro da minha estrutura espiritual. Hoje nós vamos refletir sobre o segundo tópico. Uma pessoa que é liberta pelo Espírito Santo, além de ser uma pessoa privilegiada, é uma pessoa convicta. Nosso segundo tópico é uma pessoa convicta. E no versículo 5, logo na primeira linha, Isaías diz assim: então disse eu, ai de mim, estou perdido. O Espírito Santo de Deus, ele quer realizar esta obra magnífica de Deus na nossa vida, que é a nossa salvação, para que nós tenhamos o direito da vida eterna com Deus, ou quando partirmos desta terra para a eternidade, ou quando Jesus Cristo vier buscar a sua igreja, momento em que todos os seres vivos que estiverem libertos pelo Espírito Santo, esses seres vivos libertos, limpos, purificados pelo Espírito Santo de Deus, ouvirão a chamada de Jesus Cristo nas nuvens e subirão vivos, transformados, serão transladados a se encontrar com Cristo. São as duas formas do nosso encontro com Jesus para termos o direito de entrarmos para a vida eterna
razão pela qual Jesus morreu por nós. Enquanto estivermos vivos, vamos estar num processo diário, num processo a cada hora, a cada minuto e a cada segundo de libertação. Por nós sermos imperfeitos, por nós sermos humanos, nós precisamos que o Espírito Santo nos limpe cada segundo da nossa vida, porque nós pecamos, nós erramos, e eu já falei aqui do erro voluntário, que é o erro consciente, e do erro involuntário, que são aqueles erros que nós cometemos sem estar no nosso desejo. Quando a nossa relação com o Espírito Santo é uma relação de uma plena comunhão, sempre que desagradamos a Deus, o Espírito Santo nos faz saber. Nós tomamos conhecimento que nós desagradamos a Deus. E aí então recorremos ao perdão de Deus. Quando Isaías diz aqui, então disse eu, ai de mim, estou perdido. Aqui ele está tendo o reconhecimento de que ele, na condição humana, é um pecador. E que ele precisa do amor e da misericórdia de Deus para ser perdoado. Ele reconhece aqui que na sua condição humana pecaminosa, mesmo sendo um homem que buscava agradar a Deus, buscava obedecer a Deus, como nós também fazemos. Eu já disse a vocês que na minha oração da madrugada, quando logo eu acordo, eu tenho alguns procedimentos com Deus. Primeira coisa que eu faço, eu agradeço a Deus por mais um dia de vida. Eu estou vivo, eu estou consciente, eu estou respirando. Eu digo, oh Deus da minha vida, Deus criador dos céus, da terra, do universo, Deus que mantém a nossa vida, obrigado por mais um dia de vida. Em segundo momento, na minha oração eu digo, Deus, me capacita para que neste dia, até a 0 hora do dia seguinte, me capacita para que eu possa, em tudo que eu falar, que eu sentir, que eu desejar, que eu fizer, que eu realizar, eu possa alegrar o teu coração. O desejo da minha alma é que durante este dia todo eu só alegre o teu coração. Este é o meu desejo, alegrar o coração de Deus. Você me perguntaria, pastor Josias, é possível? Eu respondo, não, não é possível. Não é possível porque mesmo eu não querendo entristecer Deus, às vezes eu falo, eu sinto, eu realizo, eu tenho ações que às vezes até involuntárias entristecem o meu Deus, mas eu não queria. Eu inicio o dia com o propósito de agradar o meu Deus. Mas como eu sou humano e a minha natureza humana é pecaminosa, é possível que eu desagrade a Deus em muitos momentos, mas também por eu estar me esforçando para manter uma comunhão perfeita com Deus, o Espírito Santo vai me fazer saber todas as vezes que eu desagradar o meu Deus. E todas as vezes, humildemente, eu vou me prostrar diante da glória, da grandeza, do poder e do governo do meu Deus. E vou requerer dele o perdão para a minha vida. Eu vou requerer do meu Deus que eu volte a ter paz na minha vida. E assim será a nossa vida, até o último segundo, no momento de nós nos encontrarmos com Deus, ou deixando esta terra por uma causa normal, porque nós, se não houver arrebatamento enquanto nós vivermos, nós vamos ter que morrer por algum motivo, mas que no momento da nossa morte nós estejamos, como Jesus Cristo fala em Mateus 24, perseverando fiel até o fim, permanecendo fiel até o fim,
todos aqueles que no momento da sua partida, ou que seja por morte física, ou que seja pelo arrebatamento, no último segundo da sua vida, estiver perseverando, sendo fiel, mantendo uma comunhão perfeita com Deus, o próprio Jesus diz: este será salvo. Então este é o nosso desafio diário. Mas sempre reconhecendo que somos pecadores, que a nossa natureza é pecaminosa, e que se nós temos uma relação com este Deus é por causa do amor dele revelado em Jesus Cristo e por causa da misericórdia dele que se renova na nossa vida a cada manhã, como a palavra diz. A cada manhã, nos primeiros segundos de cada dia, a misericórdia e o amor de Deus se revela, se manifesta, se renova em nós. Por isso nós estamos aqui, eu falando com você e você me ouvindo. Então Isaías, ele teve a humildade de reconhecer que na sua condição ele não tinha as menores condições de ver a glória de Deus. Ele estava vendo a manifestação da glória, do poder deste Deus tão poderoso. E ele reconheceu que ele não tinha méritos para isso. Por isso ele diz aqui: ai de mim, estou perdido, porque homem pecador nenhum que visse a manifestação da glória plena de Deus permaneceria vivo. Isso aconteceu com Moisés lá no Monte Horebe, quando Deus se manifestou a ele através daquela sarça que ardia em fogo. Fogo representa poder, fogo representa purificação, o que nos leva à santificação diante de Deus. E Deus se manifestou a Moisés e passou por Moisés. Moisés, diz a Bíblia, que Moisés ouviu pelas costas. E Moisés falou consigo: Deus, eu vou morrer, eu vi a tua glória. No entanto, Deus permitiu que ele vivesse. A mesma coisa acontece aqui agora com Isaías. Isaías, de repente, deveria estar como eu aqui, meditando na Bíblia, buscando ouvir Deus na Bíblia, e de repente Deus lhe concede esta visão espiritual. Ele contemplou a glória de Deus, ele diz que ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, para lembrar que Deus governa, Deus tem poder, é Ele o dono do governo do mundo. E ele diz: mas eu estou vendo este Deus, eu estou vendo a sua glória. Aí cai a ficha do homem, o conhecimento da fatalidade do homem. Ai de mim, eu estou perdido. Ou seja, ai de mim, eu sou um pecador que procuro viver com Deus, mas eu sou pecador, a minha natureza é pecaminosa. Eu estou contemplando a glória de Deus. Convicção de que somos pecadores. Sabe o que gera essa convicção em nós? Humildade. Nós só vamos adquirir o perdão de Deus dos nossos pecados quando nós tivermos o princípio da humildade, reconhecermos que somos pecadores, que somos imperfeitos, reconhecermos que somos necessitados do amor de Deus. Se nós nos postarmos nestas condições diante da glória de Deus, Deus, por misericórdia, vai ouvir as nossas orações, vai nos responder perdoando os nossos pecados, curando as nossas enfermidades, nos libertando de tudo aquilo que nos aprisiona de origem maligna. Quando nós nos postamos a Deus com este reconhecimento de humildade, reconhecendo nossa condição pecaminosa, nós vamos receber a paz, que é o sinal do perdão de Deus na nossa vida. Convicção. Você que está me ouvindo, meu irmão e minha irmã, você precisa estar convicto que você se esforça para agradar a Deus, mas você precisa ter convicção de que você é uma pessoa pecadora. E
que quando nós nos colocamos diante deste Deus em oração, ou em meditação, ou na comunhão da companhia da igreja, nós estamos fazendo isso na condição de alguém necessitado da misericórdia, do amor e do perdão de Deus. Foi esta a condição de Isaías. Ele tinha convicção de que ele era pecador. Por isso ele diz aqui, logo no início do versículo: ai de mim, meu Deus, o que está acontecendo? Eu estou vendo a glória deste Deus poderoso, eu estou perdido. Eu não tenho méritos para ver a glória deste Deus. E agora, Deus, ai de mim, meu Deus. Este é um bom início para que Deus comece a realizar uma grande obra na sua vida e na minha vida. A consciência da nossa natureza humana pecaminosa. Não há nenhum santo nesta terra que tenha o direito de julgar a vida, os atos ou os procedimentos de alguém. Por mais que nós oremos, por mais que nós busquemos a santificação ao meditar na palavra, que termina gerando uma comunhão maior entre nós e este Deus, por mais que seja grande a nossa intimidade pessoal com Deus, não esqueçamos que a nossa natureza é pecaminosa. E que se Deus se comunica conosco, não são pelos nossos méritos. Nós, seres humanos, não temos nenhum mérito para justificar que este Deus fale conosco, que este Deus se revele a nós, que este Deus manifeste a sua glória e a sua grandeza para nós, como foi Isaías. Ele teve a humildade de reconhecer que ele não tinha predicados para contemplar a glória de Deus. Embora fosse um profeta, um homem de oração, um homem que vivia com Deus, um homem que obedecia a Deus, mas ele teve convicção de que, apesar de tudo isso, ele era um homem e a sua natureza era pecaminosa. É isto que Deus espera de nós. Que nós tenhamos a consciência de que grande, poderoso, maravilhoso é o Deus a quem servimos, que tem este detalhamento na sua personalidade. O Deus criador dos céus, da terra, do universo, da vida. Este é o perfil do Deus que o pastor Josias adora. E sugiro a você que faça o mesmo. Este Deus é o único Deus que tem poder sobre todas as coisas, sobre todos os poderosos do mundo espiritual e o mundo físico, porque foi Ele quem criou todas as coisas. Ai de mim, Deus, eu não mereço estar vendo o que eu estou vendo. Eu sou pecaminoso. Eu não tenho nada na minha vida que justifique isto. E hoje, quando Isaías falou isso, Jesus Cristo ainda não tinha vindo à terra para cumprir o seu ministério de resgatar em nós o projeto original de Deus. Isaías não teve o privilégio que nós temos. Nós somos de Deus duas vezes. Anote isso aí, guarde isso. Nós somos hoje muito mais privilegiados do que foram os profetas do passado, do que foram os patriarcas do passado. Porque os patriarcas e os profetas, eles todos foram criaturas de Deus, porque foram criados por Deus, apenas. Quando Deus precisava falar com um profeta para que ele falasse à nação, o Espírito Santo descia sobre o profeta. E aí lhe entregava a mensagem para que aquele profeta falasse ao rei, falasse ao sacerdote, o que Deus queria dizer à nação. Hoje, nós, pecadores,
temos um privilégio infinitamente maior do que os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, de que todos os profetas. Porque nós estamos vivendo um momento pós a vinda de Jesus Cristo. Quando Deus olhou para o mundo e percebeu a situação calamitosa que vivia a humanidade, distanciada de Deus por causa do pecado da desobediência, que foi o maior pecado gerado lá no Éden, a desobediência por descumprir uma ordem de Deus. E todas as vezes que nós desobedecemos o que este Deus orienta, a nossa relação é terminantemente cortada com Ele. A nossa comunhão é terminantemente cortada com Ele. Por causa disso, porque quando Deus criou o homem, Ele o criou para ser eterno. Deus não criou o homem para que ele morresse espiritualmente e fisicamente. Deus criou o homem para que ele fosse eterno, desde que ele obedecesse tudo que Deus falou. Se Adão tivesse obedecido tudo que Deus determinou para ele fazer, não haveria o pecado da desobediência. No entanto, Adão desobedeceu, cortou, parou o projeto da eternidade do homem. E quando Deus percebeu isso, ele disse: eu só tenho uma forma de resgatar isso. Eu tenho que pagar o preço com a vida do meu filho, para que este povo, que são descendentes de Adão, quando eu criei Adão, o criei para a eternidade, mas o pecado interrompeu isso. Eu preciso resgatar isso. E o que Deus fez? Enviou Jesus Cristo para passar por tudo que passou, sofrer tudo que sofreu, ser humilhado como foi, caluniado como foi, perseguido como foi, até a sua morte e em seguida a sua ressurreição. Jesus Cristo é o instrumento de Deus para o nosso resgate. A partir de Jesus, 2021 anos contabilizados, aconteceu a oportunidade agora de nós que vivemos este momento. Tivemos o direito de sermos resgatados para a vida eterna com Deus através de Jesus Cristo. Não há nenhuma outra forma, nenhum outro nome que possa nos dar o direito ao projeto original de Deus de vivermos a eternidade que não seja somente Jesus Cristo. Guarde isto: somente Jesus Cristo tem autoridade de Deus para que nós voltemos nele, Jesus Cristo, termos o direito de vivermos a vida eterna com ele, ou seja, voltamos ao projeto original. Só que na nossa condição hoje nós temos uma vantagem muito maior que os profetas e os patriarcas. Os profetas e os patriarcas foram apenas criatura de Deus. E hoje nós somos duas vezes de Deus. Hoje nós somos criaturas de Deus também, porque nós fomos criados por Deus. Mas hoje nós somos filhos legítimos, herdeiros legítimos de todas as promessas de Deus, através de Jesus Cristo. Fomos resgatados ao projeto original por Jesus Cristo. Não foi João, não foi Maria, não foi José, não foi Pedro, não foi Bartolomeu, não foi ninguém. Quem Deus enviou para pagar o preço deste resgate foi Jesus Cristo. E a pessoa que deu a vida por nós, pagando o preço desse resgate, foi Jesus Cristo. Portanto, somente Jesus Cristo tem o poder da vida eterna a nos conceder no momento em que nós reconhecermos a nossa necessidade, assim como Isaías, quando nós tivermos humildade de reconhecer que nós somos pecadores, que estamos destituídos da glória de Deus, mas
através de Jesus Cristo, que ele mesmo diz: olha, meu povo, meus filhos, eu, Jesus Cristo, sou o único caminho. Eu, Jesus Cristo, sou a única verdade. Eu, Jesus Cristo, sou a vida. E somente através de mim, todos vocês chegarão ao Pai. Jesus foi enfático. Ele não credenciou ninguém mais a nos conduzir a Deus. Ele disse: eu, o único Filho de Deus, sou a pessoa que posso conduzi-los até a presença do Pai. É por isso que Isaías, quando olhou a glória de Deus, disse: eu estou perdido. É o reconhecimento de que nós somos pecadores necessitados de Deus. E hoje, a nossa necessidade, ela é bem diferente de Isaías. Porque quando nós reconhecemos a necessidade do nosso perdão, nós temos Jesus Cristo como nosso advogado, temos o Espírito Santo como nosso acompanhante para intermediar essa relação com o Pai. E quando Jesus Cristo subiu aos céus, voltou para estar com o Pai, como está até hoje, ele delegou ao Espírito Santo o Consolador da nossa vida. Ele disse: eis que eu estou indo ao Pai, mas deixo convosco o Consolador, ele habitará em vós. Então, as pessoas que reconhecem a sua condição pecaminosa, se humilham diante de Jesus Cristo, aceitam Jesus Cristo como o único Salvador da sua vida e passam a servi-lo, se esforçando para obedecê-lo, segundo tudo quanto ele orienta e está escrito aqui na Bíblia Sagrada. Todas estas pessoas que são libertas, olha o tema: a libertação torna a vida livre. Todas as pessoas libertas pelo Espírito Santo de Deus tornam-se estas pessoas que obedecem a Deus, estas pessoas que vivem com Deus, que estudam essa palavra e vivem o que essa palavra orienta. Jesus Cristo diz que estas pessoas agora são habitação do Espírito Santo. Ou seja, no passado, o Espírito Santo descia sobre o profeta, descia sobre os patriarcas e falava com ele. Hoje não. As pessoas que verdadeiramente recebem Jesus como Senhor da sua vida, são libertas da sua vida pecaminosa, das suas práticas pecaminosas e vivem uma vida com Deus. A promessa de Jesus é que o Espírito Santo habitará nesta pessoa. Ou seja, muitas pessoas às vezes usam isso nas igrejas. O Espírito Santo desceu e foi uma festa. Está errado biblicamente. O Espírito Santo, a partir de Jesus Cristo até hoje, ele não desce sobre a pessoa. Ele quer morar na pessoa. Ele quer estar em você 24 horas por dia. Então não é o Espírito Santo desceu hoje. Não. O Espírito Santo manifestou a sua presença e a sua glória. Esse é o termo correto. Eu estive na igreja ontem, foi um culto tão poderoso, um culto que teve uma manifestação do poder de Deus tão grande. O Espírito Santo manifestou em muitas vidas o poder da presença dele. Este é o termo correto. Se você tem o hábito de dizer que o Espírito Santo desce sobre fulano, só porque a pessoa está falando em algumas línguas, que breve nós vamos falar sobre a questão do falar em línguas, que é uma coisa muito mal interpretada e erradamente pronunciada por muitos cristãos evangélicos. Precisamos entender o que Deus fala, para que nós façamos corretamente. O Espírito Santo não desce sobre ninguém, porque se o Espírito Santo não está em alguém, essa pessoa não tem a orientação do Espírito Santo. Jesus determinou o Espírito Santo para cuidar da igreja, consolar a igreja e habitar no interior
no espírito e na alma de todos aqueles que reconhecem a sua condição pecaminosa, se humilham diante de Deus, entendem e recebem Jesus como o único Senhor, Salvador e amigo e pastor da sua vida. Aí vai estudar a Bíblia para entender o que Jesus orienta e nos esforçarmos a viver o que Jesus orienta. Mesmo errando às vezes, mas vamos nos esforçar para viver. Esta pessoa liberta, esta pessoa que o Espírito Santo passa a ter comunicação, ela se torna o templo, a habitação do Espírito Santo. Então ele não desce, ele manifesta a sua glória na nossa vida. Ele manifesta o seu poder na nossa vida. Ele manifesta a sua sabedoria, o seu conhecimento na nossa vida. Isaías diz aqui, e ele diz muito consciente: ai de mim, eu reconheço que eu sou pecador, eu reconheço que eu não tenho motivos que justifiquem eu estar vendo a glória de Deus. Mas se Deus, assim por misericórdia, está me mostrando a sua glória, eu vou passar a servir muito mais este Deus. Eu vou passar a obedecer muito mais este Deus. Eu vou me empenhar para ter uma intimidade muito maior com este Deus. Você quer ter intimidade com Deus? Não se espelhe na vida das pessoas que você conhece, não. Porque todos nós somos falhos. Não tenha aqui na terra uma pessoa como a sua referência central. Não. A referência central da verdadeira igreja de Cristo é Jesus. Foi o único homem que esteve na terra como homem e não pecou. Deixou exemplo de fidelidade, de santidade, de obediência ao Pai. Nossa referência tem e deve ser Jesus Cristo. Você pode admirar um pastor, uma pastora. Você pode ter admiração porque você vê na vida daquela pessoa uma vida correta. Você vê os frutos do Espírito Santo na vida daquela pessoa. Obviamente, você vai ter prazer de estar com aquela pessoa, mas ela não pode ser o seu referencial. Porque amanhã ela pode pecar, ela pode sair da presença de Deus, ela pode te envergonhar, e muita gente deixa Deus por causa da vida de pessoas. Todas as pessoas, olha o que eu vou dizer para você aqui, é muito forte. Todas as pessoas, eu afirmo isso biblicamente, todas as pessoas que estiveram com Deus, e como na linguagem nas igrejas evangélicas usam dizer, se desviou da presença de Deus, esta pessoa que se desvia, que sai da presença de Deus, é porque ela nunca esteve com Deus. Ela nunca nasceu de novo. Ela nunca foi liberta pelo Espírito Santo. Uma pessoa liberta pelo Espírito Santo torna-se uma nova criatura. Uma nova criatura é uma pessoa liberta pelo Espírito Santo. Lembram que no comentário de ontem eu falei que o Espírito Santo sempre faz substituições na nossa vida? Tira o que é maligno e põe os seus frutos. Leia o livro de Gálatas, capítulo 5, do versículo 19 até o final. Medite neste, você vai entender as obras da carne, onde são os demônios que agem, e você vai entender sobre os frutos do Espírito, que é tudo que o Espírito Santo produz na nossa vida. Uma pessoa liberta é aquela pessoa que tudo que está lá no versículo que fala dos frutos do Espírito está na sua vida visível. As pessoas contemplam na sua vida a manifestação dos frutos do Espírito. Esta pessoa é liberta. Esta pessoa é templo do Espírito Santo. Portanto, uma pessoa que está liberta é porque ela nasceu de novo. Só é uma nova criatura aquela pessoa que na sua vida é visto à distância, sem que nem ela perceba, a manifestação dos frutos do Espírito Santo, segundo o que está escrito em Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 19. Toda pessoa que esteve na igreja pode ser pastor, pastora, apóstolo, bispo, membro, diácono, diaconisa, seja o título que você quiser dar.
que saiu da presença de Deus. Eu afirmo isso biblicamente a você. Todas as pessoas que saem da presença de Deus é porque nunca estiveram com Deus. Porque quem está com Deus, quem tem essa relação com Deus e peca, ela não sai da presença de Deus, porque ela sabe o quanto é importante estar com Deus. A pessoa que peca, que corta a comunhão com Deus, o procedimento dela é ter humildade, humilhar-se diante de Deus, pedir perdão a Deus e voltar ao primeiro amor, voltar à sua vida com Deus. Esse é o procedimento de uma nova criatura. A nova criatura, ela peca. A diferença entre um crente comum, que é o que as igrejas estão cheias, e uma nova criatura, é que o crente comum, tudo é festa, tudo pode. Sabe aquele crente que fala assim, Deus não é assim não, Deus é misericordioso, Deus não é tão durão assim, isso aí é coisa inventada aí pelo pastor, pela pastora, não é assim não. Esse tipo é crente. É porque apenas creu, mas não tem relação com o Espírito Santo. Uma pessoa que crê em Jesus Cristo e tem relação com o Espírito Santo, de intimidade, na oração, na meditação da palavra, esta pessoa, ela entende que o Espírito de Deus é santo, que Deus é santo. E no momento que esta pessoa peca, ela vai ter a humildade de recorrer ao perdão de Deus para retornar imediatamente à sua comunhão com Deus. Uma pessoa nascida de novo, liberta pelo Espírito Santo, não consegue ficar fora da presença de Deus. 1 minuto. Ela fica porque pecou, mas ela vai se esforçar, ela vai chorar, ela vai requerer o perdão, ela vai se humilhar, ela vai se arrepender até Deus liberar a paz, que é o perdão. Uma nova criatura jamais deixará a presença de Deus. Guarde isso. É bom que todos nós avaliemos o nosso termômetro, quanto que nós temos de Deus em nossa vida em conhecimento. Nós só vamos conseguir caminhar com Jesus se nós buscarmos o conhecimento da revelação da palavra de Deus, que é a orientação para isso. Que neste dia, eu e você que me ouve, tenhamos o entendimento que somos pecadores. Estamos vendo a glória de Deus manifestada na presença do Espírito Santo na nossa vida. Mas precisamos sempre, cada segundo da nossa vida, nos humilhar diante de Deus, requerer o perdão de Deus, uma palavra falada, um sentimento tido, uma atitude cometida que não deveria ser feito, entristecer o Espírito Santo. Nos humilhemos e peçamos perdão. Não vamos ficar 1 minuto fora da comunhão com Deus. Uma nova criatura não consegue viver sem esta comunhão com o Espírito Santo. Uma outra hora nós vamos falar mais detalhadamente sobre o que é nascer de novo. Vamos orar ao Senhor para que Deus retire da nossa vida tudo que nos oprime, para que o Espírito Santo agora, no nome de Jesus, nos cure das enfermidades físicas, as enfermidades espirituais, que são esses resíduos dos sentimentos, desejos, vontade, emoções que ficam alojados na nossa alma para cortar a nossa comunhão com Deus. Que o Espírito Santo possa habitar em nossa vida, habitar no nosso coração, na nossa alma e produzir e gerar os seus frutos em nós a cada segundo. Vamos pedir a Deus que nos liberte, que nos cure, que abençoe a nossa família, abençoe nossa vida profissional e financeira. Vamos orar. Senhor Deus, Criador dos céus, da terra, da vida, estamos aqui humildemente, meu Pai, diante da Tua presença, na condição de servos, que é o nosso maior título aqui na terra, sermos Teus servos, com o direito de ser Teus filhos através de Jesus Cristo. Estamos aqui humildemente
reconhecendo a nossa natureza pecaminosa. Nós não temos méritos de receber nada do Senhor. Não temos méritos, Pai. Tudo que nós temos recebido é fruto da tua misericórdia. É fruto do teu amor na nossa vida. E eu oro agora, Deus, por todas as pessoas que estão orando junto comigo agora, onde quer que elas estejam. Que o Senhor transforme a vida desta pessoa, transforme o interior desta pessoa. Que o Senhor liberte esta vida de tudo que não tem origem vinda de ti. E que o Espírito Santo possa ter liberdade de poder plantar todos os seus frutos no interior desta pessoa. Para que esta pessoa seja liberta, para que esta pessoa se torne de verdade livre. Nós só teremos uma vida livre plenamente no momento em que você, Espírito Santo, nos libertar. Cura das doenças físicas, Pai. Cura das doenças espirituais. Destrói todos os trabalhos de bruxaria e feitiçaria sobre as vidas. Abençoa a família. Abençoa os projetos desta pessoa para este dia. Abençoa, meu Deus, a vida profissional e financeira destas pessoas. E que ao finalizar este dia, todos nós estejamos diante de Ti, te agradecendo por mais um dia de vitória, por mais um dia de bênção, mais um dia de comunhão, de revelação com o Senhor. Nós profetizamos em nome de Jesus toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo sobre a vida de todas estas pessoas. Nós te oramos, Deus, e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Que o amor de Deus, o nosso Pai Celeste, a graça redentora de Jesus Cristo, nosso Salvador, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus sejam abundantes em nossas vidas, hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus enche o teu coração de paz, de alegria, de gratidão. E amanhã, se assim Deus nos permitir, estaremos aqui para comentarmos a parte 3 desse tema. A libertação torna a vida livre. Fique com Deus.